Hora de falar de eleições aqui no Jornal Jovem Pan e trazendo a agenda de candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. Carolina Abelim, boa noite, bem-vinda. Conta para nós como foi o dia de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, e também de Ciro Gomes, pelo PDT. Oi, Lívia, boa noite a você e a todos. Começamos pelo presidente Jair Bolsonaro, então. Passou o dia cumprindo a agenda com atividades no Paraná. Primeiro, Bolsonaro participou de uma motociata e também de comício em Prudentópolis, cidade que tem a maior comunidade de descendentes de ucranianos no Brasil. Em discurso, inclusive, Bolsonaro falou sobre a guerra na Ucrânia e defendeu a paz entre os dois países, Ucrânia e Rússia. Vamos ouvi-lo. Vocês, em grande parte, têm um país de origem, um país pacífico, um país também produtor rural, que nas bandeiras de lá interam as mesmas cores da bandeira daqui. Somos irmãos, queremos o bem um do outro, torcemos pela paz, e o Brasil tudo fará, como vem fazendo, para que essa paz seja alcançada. Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro foi até Londrina, onde encerrou agora há pouco também a participação em mais um comício. O candidato Ciro Gomes do PDT hoje teve uma sexta-feira bastante agitada. Ele se dividiu entre 3 estados. Começou o dia com uma caminhada pelo calçadão de Campina Grande, na Paraíba, onde falou sobre renegociação da dívida de empresas. Vamos ouvi-lo. Nós precisamos fazer algumas coisas importantes e urgentes. A primeira delas é refinanciar a dívida estrangulada de 6 milhões de empresas. O Brasil está condenando o seu comércio, a sua indústria, a praticamente a falência generalizada. Eu tenho um projeto de refinanciar todo o passivo das empresas, que são 6 milhões. Isso tira a corda do pescoço. Porém, eu preciso fazer que da porta para trás o freguês possa comprar de novo. Aqui eu preciso refinanciar a dívida das famílias, que dá conta de 66 milhões e 600 mil pessoas estão proscritas do crédito por estarem humilhadas no SPC. E eu quero simplificar gravemente o sistema tributário. Na sequência, Ciro foi até Belém, no Pará, e depois encerrou o dia em Macapá, no Amapá. Ele, inclusive, utilizou uma metáfora do futebol, dizendo o seguinte, que ele não está na linha de impedimento, porque não responde a nenhum processo por corrupção, e que ele está se deslocando, esperando que alguém passe a bola, e se alguém passar a bola para ele, ele vai fazer gol. Daqui a pouquinho eu volto com as atividades de campanha do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e da candidata do MDB, Simone Tebet. Combinado, Carol. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, então. Bom trabalho para você por enquanto. Até já. Mais uma rodada de opinião aqui no Jornal Jovem Pan, falando dessas primeiras agendas de presidenciáveis que a Carol trouxe pra gente, começando com você, Miguel Daúde, e falando a respeito da agenda de Ciro Gomes, mais uma vez focando nessa questão econômica, defendeu propostas e políticas para ajudar as empresas a renegociarem suas dívidas, porque dessa forma as empresas voltam a crescer, e voltando a crescer é uma forma de ajudar na retomada do crescimento econômico aqui do país. E só reforçando a frase com que a Carol devolveu para a gente, que eu quero que você analise também, essa comparação que Ciro fez, ele disse que não está na linha de impedimento, porque não responde a nenhum processo na justiça, e que está lá, só esperando a bola para fazer gol. Será que dessa vez ele vai receber essa bola para tentar fazer um gol? Vai ser difícil, viu? A trave mudou de lugar, viu, Lívia? Ele não vai achar um gol para fazer, a trave para fazer esse gol. Ele tem um discurso bem incisivo a respeito dessa situação, ele tem esperança que ele possa ainda disputar o segundo turno. Mas, rapidamente, eu acho que é importante nós passarmos uma informação. As pessoas às vezes perguntam assim, mas como é que o Ciro vai refinanciar toda essa dívida de 66 milhões de brasileiros, de empresa, onde que ele vai arrumar dinheiro, vai fazer uma securitização, vender essa dívida? Qual que é a ideia dele? A ideia que ele tem, que não é
nada factível, já vou adiantar, é impossível ele usar desse recurso para fazer esse refinanciamento. Ele quer pegar as reservas que o Brasil tem, as reservas internacionais, que está na casa aí de 370 bilhões de dólares. Essas reservas, elas têm a contrapartida de títulos públicos internamente e que o governo está pagando uma taxa de juros muito, muito alta. Elas são aplicadas agora com uma taxa de 1%, 2%. Então, essa diferença, quer dizer, é um prejuízo que o Tesouro paga por manter essas reservas. Então, ele quer se desfazer de parte dessas reservas, pegar esse dinheiro e refinanciar essas dívidas para essas pessoas e para as empresas. Isso não tem nenhuma possibilidade constitucional dele fazer. Vamos ver se ele conseguir um plebiscito, aquilo tudo que ele quer mudar a Constituição, quem sabe, mas é uma proposta, pelo que ele coloca, impossível de acontecer, Lívia. Agora, Cris Grêmio, presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, esteve no seu estado, participou de uma motociata, muita gente reunida, muitos apoiadores. Ele também se voltou para descendentes de ucranianos. Tem uma comunidade ucraniana nessa região do Paraná, pediu a paz no leste europeu, mas chamou a atenção, muitas pessoas estiveram presentes. É importante também destacar que Jair Bolsonaro tem um apoio do governador do Paraná, que tenta a reeleição, Ratinho Júnior, não é? Tem apoio do governador daqui, foi um dos poucos governadores que seguiram apoiando o presidente ao longo de toda a pandemia, né? A gente viu vários governadores tentando enfrentar, recebendo muito dinheiro do governo federal, mas batendo de frente contra o governo federal, como se estivessem sendo boicotados, o que foi uma mentira. Aqui no Paraná não houve esse problema com o governo federal. Em relação à vinda do presidente, foi bastante impressionante. Eu vi imagens agora no fim da tarde de Londrina. Londrina é a segunda maior cidade do Paraná, mas é a maior ali da região norte do Paraná, com certeza. E foi impressionante, um vídeo chega a ter, estou acessando aqui no meu celular, 2 minutos e 11, em que a moto do presidente, com uma multidão com uma imensidão de motos atrás, vai passando por ruas e mais ruas e mais ruas de Londrina, e as calçadas lotadas nas duas laterais. É impressionante realmente a popularidade do presidente aonde quer que ele vá. E depois em Prudentópolis, a gente viu aí as imagens. Prudentópolis é a capital dos ucranianos no Brasil. 70% dos descendentes de ucranianos que vivem no Brasil moram nessa cidade, moram em Prudentópolis. É uma cidade com muita permanência ainda da cultura ucraniana e que recebeu muitos imigrantes desde o início da guerra. Então, inclusive, nessa cidade houve uma mobilização muito grande das pessoas fazendo campanhas para informar ao governo federal que receberiam nas suas casas, já estavam com cômodos reservados para receber imigrantes se fosse preciso, mesmo sem ter parentes diretamente vindo de lá. Então, uma corrente de solidariedade. O que me impressionou foi a receptividade também ao presidente ali, né? Porque tentaram macular a imagem do Brasil no início da guerra, porque o presidente tinha estado na Rússia. A gente falou disso aqui no Jornal Jovem Pan muito, em todos os jornais da Jovem Pan, mas porque ele teve aquela viagem, que ele não cancelou uma viagem que já estava agendada para a Rússia para negociar fertilizantes com o presidente Putin. E graças a isso o nosso agronegócio está tranquilo aí, garantindo navios e mais navios de fertilizantes chegando até hoje aqui. E outros países do mundo agora, tardiamente, tentando negociar com a Rússia justamente o que o presidente garantiu lá atrás. Então você veja que não colou junto à comunidade dos ucranianos, que o governo brasileiro foi omisso em relação a isso. Eu acho que é um bom sinal para a campanha do presidente Bolsonaro.